Acabámos de falar da Eucaristia, da Trindade, da santidade de Deus, do ato penitencial, do Glória, e terminámos com a oração da coleta, e vamos agora meditar ou refletir um pouco sobre as leituras e sobre o que adiante se verá. A Trindade, falámos de Santo Agostinho, de como o menino Jesus lhe ensinou naquela aparição nas praias, que o mistério de Deus ultrapassa infinitamente tudo quanto possamos pedir ou imaginar. Há pessoas que, já agora recordando isto, São Patrício, por exemplo, que evangelizou a Irlanda, há aqueles povos pagãos, quando falava da Trindade, pegava num trevo e explicava que a Trindade era assim mais ou menos semelhante a um trevo. É uma só planta, mas são três folhas diferentes e iguais. Outros falavam da luz do sol, por exemplo. A luz tem três propriedades: ilumina, aquece e queima. No entanto, o sol é só um. Pois assim seria Deus. Ou Santo Agostinho usava também a comparação do homem. O homem é dotado de inteligência, memória e vontade. São três coisas distintas, diferentes, mas o homem é só um. No entanto, nenhuma destas comparações esgota, ou melhor, ilustra adequadamente o mistério de Deus, porque a inteligência, a memória e a vontade são dimensões do homem. A luz, o calor e a cor são dimensões do sol, do fogo. E assim as três folhas são também dimensões da planta. Em Deus aquilo que acontece não é isso. E por isso dizia que é de facto um mistério absoluto que não cabe na mente humana. Vamos agora às leituras, depois da oração da coleta. Todos nos sentamos e ao domingo é lida uma primeira leitura, habitualmente do Antigo Testamento, depois entoado ou rezado um salmo, depois de modo geral uma passagem da Escritura, sem ser do Evangelho, do Novo Testamento, das cartas, das epístolas, do livro dos Atos dos Apóstolos, do Apocalipse, e depois então o Evangelho. E a primeira leitura é feita habitualmente por um leigo, o salmo também, entoado por um cantor, a segunda leitura também. O Evangelho só pode ser proclamado ou pelo diácono, ou pelo sacerdote, ou pelo bispo. A Sagrada Escritura é, dizemos nós, a palavra de Deus. Talvez não seja pior dizer o testemunho da palavra de Deus. A palavra de Deus vem até nós, a palavra eterna de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, vem até nós através das palavras da Sagrada Escritura. Por isso São Jerónimo dizia que, e o Concílio Vaticano II repete-o, que a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Quem não conhece as Escrituras, quem não conhece a Bíblia, não conhece, diríamos assim, verdadeiramente Jesus Cristo. Porque ele torna-se presente de um modo misterioso, mas real. O Concílio Vaticano II chega a dizer que quando o Evangelho é anunciado na missa, é o próprio Cristo que fala ao seu povo. A voz é do Padre Nuno, ou do Padre João, ou do Padre Duarte, ou do Padre Gonçalo, mas é Cristo que está a falar. E por isso merece toda a atenção e todo o cuidado. Eu creio que, vamos cá ver se me lembro, há um poema, eu acho que não me lembro todo, vamos a ver se me lembro de alguma parte,
do Fernando Pessoa, de algum dos heterónimos, que diz assim: ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler, mas não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada, o sol doira sem literatura e o rio corre bem ou mal sem edição original. Livros são papéis pintados com tinta e estudar uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Depois continua por aí fora. Livros são papéis, diz o poeta, pintados com tinta e estudar uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Mas será verdade que os livros são papéis pintados com tinta? Verdade é, mas não é a verdade toda. De facto, nós pegamos num livro e verificamos que aquilo é papel e que as páginas são habitualmente letras, portanto tinta, letras desenhadas com tinta, que contrastam pelo seu negro com o creme, ou com o bege, ou com o branco do papel. Mas quando nós pegamos num livro, por exemplo, num conto de Miguel Torga, dos bichos, ou dos contos da montanha, ou num livro da Margarita e Ursenar, ou numa novela do Camilo Castelo Branco, ou num outro livro, sei lá, do Essa de Queiroz, nós olhamos para aquele papel pintado com tinta, à medida que vamos lendo, mas o que vemos não é isso. Olhamos para o papel pintado com tinta, mas o que vemos o que é? Vemos aquilo que o autor nos descreve. As cenas que ele pinta, diríamos assim, através da sua palavra. E a nossa imaginação acompanha essa descrição e vemos com os olhos interiores, diríamos assim, aquilo que o autor quer que nós vejamos. É como, passa a comparação, é como se o autor pusesse dentro de umas cápsulas aquilo que pensou, aquilo que fantasiou, aquilo que imaginou, e as cápsulas seriam as palavras, e quando os nossos olhos percorrem essas cápsulas, elas vão se abrindo, e a imaginação que o autor tinha posto nessas cápsulas entra dentro de nós, e nós vemos, escutamos, vemos interiormente, escutamos interiormente aquilo que o autor viu e escutou e nos quer transmitir. E entramos assim numa comunhão com o autor. Eu recordo-me já há muitos anos em Coimbra, com dois confrades meus, fomos visitar o Miguel Torga no seu consultório de médico. Um desses confrades era da sua terra, conheciam-se, o outro também já o conhecia. Um desses meus confrades era um excelente literato, Deus já o chamou assim, o outro ainda é vivo, era um psicólogo, e eu, assim mais novo, fui com eles, e foi interessantíssimo a conversa. Principalmente procurámos escutar o que o escritor nos tinha para dizer. E recordou uma coisa em que ele dizia que levavam ali, ou pediam-lhe muito para receber estudantes de escolas, disto e daquilo, para o conhecerem. Mas ele que não achava muita graça a isso, porque o que era importante, dizia ele, era que o lessem. Segundo eu percebi daquela conversa e dos livros que li de Miguel Torga, fiquei com a impressão que ele não acreditava na eternidade. Podemos dizer que ele era um homem religioso, mas de uma religião natural, quer dizer, que partia do próprio homem. Tenho dúvidas sobre se ele acreditava em algo de verdadeiramente transcendente, em alguém, e que garantisse a vida eterna. Eu fiquei com a impressão que ele cuidava que a eternidade, melhor, que a imortalidade
só se podia garantir através da memória dos outros. E ele queria, de algum modo, como todo homem, traz em si estes desejos de imortalidade. Porque nós, naturalmente falando, rejeitamos a morte, a aniquilação. Não faz muito sentido nascer para morrer. E quem não acredita em Deus e na vida eterna que Ele é e que nos quer dar, procura imortalizar-se através da descendência ou através das obras, monumentos, feitos heroicos, através das artes, através da escrita. E evidentemente que ele sabia que, se fosse lido, ficava num certo sentido dentro dos outros, dentro da sua memória, dentro da sua imaginação, do seu pensamento, e que isso se transmitiria durante algumas gerações. Embora, como sabemos, tarde ou cedo, tudo isso desaparecerá e será pó e cinza. Portanto, diria que na Sagrada Escritura, na Bíblia, a palavra eterna de Deus vem até nós através da palavra humana escrita por aqueles que por ele foram inspirados. Claro que o que se passa quando lemos a Escritura ou quando a escutamos, principalmente na liturgia, é muito mais profundo daquilo que se passa quando lemos um romance, uma novela, um ensaio ou qualquer outra coisa. Porque esta palavra eterna de Deus, que é uma pessoa, que é o próprio Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, o Deus Filho, se torna realmente presente no nosso espírito, na totalidade do seu ser, isto é, se nos comunica e comunica os bens que nos quer dar. Ora bem, quando alguém sabe mais do que nós, quando alguém que nós consideramos como pessoa de bem, de autoridade, que tem conhecimentos que nos podem ajudar, que tem conselhos que nos podem orientar, e mais que nos é capaz de capacitar, melhor, de nos comunicar força para nós alcançarmos a perfeição, então importa muito estar atento. E estar muito atento. Se Jesus Cristo vem até nós através das Escrituras, da Bíblia, em particular dos Santos Evangelhos, então é muito importante escutar o que é que ele tem para nos dizer. Porque ele tem alguma coisa para dizer a cada um e em cada missa. Vejamos este exemplo, que aliás se repetiu de formas diversas através da história e que ainda hoje acontece. Mas recuemos à Igreja primitiva. Havia um rapaz chamado António, cujos pais morreram, e ele ficou órfão com uma pequena irmã mais nova. E este António, que tinha 18 anos, salvo erro, 18, 20 anos, herdou uma grande fortuna, uma grande riqueza. E um dia dirigiu-se à igreja para a celebração dominical e o evangelho que foi lido nessa missa foi o evangelho do homem rico. Eu não sei se todos se recordam, se calhar alguns poderão nunca ter ido a uma missa sequer ou não terão tido a oportunidade e se calhar não conhecem os evangelhos, mas há uma passagem dos evangelhos em que diz que há um jovem muito rico que se aproxima a correr de Jesus e que se ajoelha diante dele e lhe diz: bom mestre, o que é que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna? O que é que eu hei de fazer para alcançar essa imortalidade perpétua, essa imortalidade feliz, a realização plena do meu ser? Como é que eu posso tanto gozar já nesta vida e depois vivê-la em plenitude, depois da morte, com Deus? O correr é
por um lado, símbolo de alegria. Aquele jovem tinha ouvido falar de Jesus Cristo, dos milagres e dos prodígios que operava, portanto corre, cheio de alegria, sabendo que ele é a resposta para as suas interrogações, para as suas inquietações, mas também de urgência, não é? Por isso vai a correr, porque é a questão fundamental da nossa felicidade, do nosso destino. Jesus, orando, começa por centrá-lo. Por que me chamas bom? Bom é só Deus. Ou ninguém é bom senão Deus. Quase como a dizer, repara bem, ou toma consciência de quem é aquele com quem estás a falar. E depois diz, se queres alcançar a vida eterna, cumpre os mandamentos. E enumera aqueles mandamentos do decálogo que dizem respeito às relações com o próximo, exemplificando, começando logo pelo mandamento não matarás. Depois de Jesus ter terminado, o jovem diz todo contente, tudo isso tem cumprido desde a minha adolescência. E Jesus, diz o Evangelho, olhou nos olhos e sentiu amizade, afeição por ele. Como reparemos na atitude de Jesus, este está mesmo interessado em saber e, portanto, eu vou-lhe dar o segredo, a alegria de Jesus em poder comunicar a alguém que estava em sintonia com ele, que não era um desmazelado, não era um desleixado, não era um indiferente, não era alguém aparentemente tíbio, não é? E Jesus, cheio de alegria, diz-lhe, falta-te uma coisa. Se queres ser perfeito, a alegria de Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, distribui o dinheiro pelos pobres, depois vem e segue-me. E o Evangelho continua dizendo que o jovem entristeceu-se. A palavra que usa é anuviou-se-lhe o semblante, o rosto. Como dizia no Porto, terra da minha mãe, ficou trombas. O jovem ficou trombas. E afastou-se pesaroso, isto é, com peso em cima. Ele tinha vindo cheio de alegria, afasta-se pesadamente, porque, continua a Evangelho, era muito rico. Estava agarrado às suas riquezas, estava apegado às suas riquezas. E não percebeu que Jesus Cristo era uma riqueza maior. Ou não teve coragem de largar as suas riquezas para se agarrar a esta riqueza que é o próprio Deus, fonte de tudo quanto existe. Esta atitude é evidentemente absurda. E, no entanto, ela poderá acontecer com todos nós. Porquê que é absurda? É fácil de entender, usando uma comparação. Imaginemos que eu vou à casa de um amigo, ou melhor, vou à casa de uns conhecidos, ou de alguém que me convidou para uma festa, que eu se calhar nem conheço. Neste caso não sou padre, nem sacerdote, nem franciscano. E nas suas propriedades, na sua quinta, descubro que há, por acaso, sei lá, petróleo, ou descubro tropeçando, e depois tirando a pedra, e depois não sei o quê, descubro que há ali um tesouro enorme. E o que é que resolvo? Eu vou comprar esta propriedade para ficar com o tesouro. Mas para ficar com aquela propriedade, eu teria que vender tudo aquilo que tinha para arranjar o dinheiro suficiente para comprar aquela propriedade. Mas a verdade é que aquele tesouro que ali estava, cujo dono desconhecia a sua existência, valia muitíssimo mais do que toda aquela propriedade. Então
a coisa racional a fazer, do ponto de vista económico, vamos agora deixar as amizades, as lealdades, as honestidades, isto é um exemplo. O que é que eu faria? Pois venderia o carro, se eu tivesse, nem que fosse um Ferrari, venderia a casa, se a tivesse, nem que fosse um palácio, venderia tudo para que conseguir o dinheiro suficiente para comprar aquela propriedade, porque uma vez dono dela, com aquele tesouro, recuperava em dinheiro não só, recuperava em valor não só tudo aquilo que vendi, mas ficava com muitíssimo mais, 20, 30, 40, 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes mais. Evidentemente que quem deixa tudo para seguir Jesus faz um investimento muito melhor do que este. Porque Jesus é toda a nossa riqueza. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus Cristo tem tudo, quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. E perante o retirar daquele jovem, Jesus diz que é difícil é um rico entrar no reino dos céus. Tristeza de Jesus. Que difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Reparemos que, enfim, há várias interpretações sobre o que é que significa exatamente a palavra camelo, se significa mesmo o animal dromedário que tinha dificuldade em entrar numas portas estreitas das cidades, se significa os nós das redes dos pescadores passar pelas agulhas que eles usavam para fazer essas mesmas redes. De qualquer modo, independentemente da interpretação, o que está aqui claramente expresso é que um rico não pode entrar no reino dos céus. E porquê é que eu digo isto? Porque os apóstolos, perante esta afirmação de Jesus, dizem logo: quem pode então salvar-se? Ora, esta interrogação equivale a uma afirmação categórica, então ninguém se pode salvar. Isto revela-nos duas coisas. Em primeiro lugar, que aos homens não é possível entrar no reino dos céus, por si próprios. E em segundo lugar, revela que todos somos ricos. Porque se ninguém se pode salvar, e a maioria das pessoas não tem as riquezas materiais que aquele jovem tinha, significa que todos são ricos. Mas a riqueza não é necessariamente só a riqueza de bens, de dinheiro e de valores. Mas é tudo aquilo a que estamos agarrados, que estamos apegados e que nos impede de seguir Jesus Cristo, de fazer a vontade de Deus concreta sobre cada um de nós. Claro que São Pedro disse logo: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Que recompensa teremos? E Jesus não repreende São Pedro por causa daquela pergunta, acha-a inteiramente legítima e diz: em verdade vos digo, todo aquele que deixou casa, pai, mãe, mulher, filhos, riquezas, isto, aquilo, campos, etc., por minha causa, receberá 100 vezes mais na vida presente, juntamente com perseguições. Quer dizer que as perseguições podem ser uma verdadeira recompensa, e no futuro, na vida que há de vir, o reino dos céus. Ou seja, Deus não se deixa vencer em generosidade. Dá-nos sempre mais. Quanto mais lhe dermos, mais recebemos, e recebemos sempre mais do que aquilo que lhe damos. Claro que muitas vezes esta abundância de recompensa já nesta vida não é necessariamente em bens materiais, mas em bens espirituais, em alegria e em tudo aquilo que nos realiza humanamente falando, humana e sobrenaturalmente falando. Ora, este António, como disse, entrou na igreja, era órfão, tinha herdado muitas riquezas, salvo erro, estamos no século IV, terceiro, quarto,
entra na igreja e ao ouvir aquele Evangelho e ao pedir ao padre que lhe explique o Evangelho, no fim da missa saiu com uma decisão tomada. E vendeu tudo quanto tinha herdado e distribuiu todo o dinheiro pelos pobres, contrariamente ao jovem rico, excetuando uma pequena porção para garantir a subsistência da sua irmã mais nova. E depois vem a retirar-se para os desertos, vem a ser praticamente o fundador da vida religiosa, pelo menos organizada, o Santo António Abade, que nós cá em Portugal conhecemos por Santo Antão. E depois aconteceu assim, mais ou menos semelhante com São Francisco de Assis, com Santo Inácio, com muitos outros santos ao longo da história da Igreja. Ou seja, reparemos também, por outro lado, é preciso não esquecer, que com aquele mesmo Evangelho proclamado naquele dia em que António o escutou naquela igreja, Deus a outros que ali estavam, sei lá, pessoas casadas, com filhos, pediu certamente coisas diferentes para o seguirem. Desafios diferentes, porque tinham responsabilidades para com a mulher e para com os filhos e para com... E, portanto, Deus, através da sua mesma palavra, pode, em virtude do seu Espírito, Jesus Cristo, a uns chamar uma vocação, a outros chamar outras, mas de tal modo que todos eles vivam centrados nele como a única e a grande riqueza e como o verdadeiro Senhor das suas vidas, o único que os pode salvar e resgatar. Redimir e salvar. Ora, vemos então que quando na missa é proclamada a palavra de Deus, e principalmente quando é proclamado o Evangelho de Jesus Cristo, convém que nós estejamos mesmo atentos àquilo que ele está a dizer. Porque aquilo não é uma simples leitura de um escrito de há 2000 anos, mas é, em virtude da eternidade de Deus e do Espírito Santo, é um tornar presente o próprio Jesus Cristo que nos fala através daquelas leituras. Está-se a dirigir a cada um de nós e está a pedir uma resposta de cada um de nós àquilo que ele nos está a dizer. Claro que muitas vezes acontece que durante a leitura da Sagrada Escritura e concretamente os Evangelhos, nós estamos na missa, mas não estamos. Quer dizer, o nosso corpo está na igreja, mas o nosso espírito está no guincho a fazer surf ou windsurf, ou está no futebol, ou está... Enfim, está alheio, está a vaguear com a sua imaginação, a devanear por mundos fantásticos, sem atender àquilo de importante, de importantíssimo que Deus te quer dizer. Antes dos Evangelhos, nós cantamos o Aleluia. Esta palavra Aleluia, enfim, não é propriamente dito uma palavra, é a junção de duas palavras, Alel e Ave, que significa louvai a Deus, e que se contraem e formam esta espécie de grito jubiloso. Aleluia é precisamente, ou pretende exprimir o júbilo. O júbilo é uma alegria tão intensa, tão manifesta, tão profunda, tão elevada, tão grande, tão imensa, que não é capaz de exprimir por palavra, mas exprime-se num canto, mesmo desarticulado ou gritado, como é este caso do Aleluia. E de onde é que vem este júbilo? Porque vai ser anunciado o Evangelho. A palavra Evangelho, nós costumamos traduzi-la hoje por uma boa nova, uma boa notícia, mas isto sabe a pouco, porque a boa notícia ou a boa nova, para muitos o Sporting ganhou ao Benfica, ou ao contrário, o Benfica ganhou ao Sporting, ou o Real Madrid ganhou ao Barcelona, ou o Barcelona ganhou ao Real Madrid, ou o Benfica venceu o Chelsea, que infelizmente não venceu, para nós portugueses, e para aqueles que são muito
adeptos e fanáticos do futebol, isso é uma boa notícia, que os deixa todos contentes, e aos pulos e aos saltos, talvez durante uma hora, ou durante duas, ou durante uma noite, no dia seguinte estão com a ressaca. Mas se a notícia é uma notícia respeitante, sei lá, a um pai, a um marido, a uma mulher, a um amigo, a um irmão, que teve um acidente e que está no hospital moribundo, nos cuidados intensivos, e a gente não percebe se morre, se não morre, se está mais para lá, se está mais para cá, e está tudo numa aflição, e de repente vem do hospital a notícia que afinal safa-se, afinal tem tratamento, afinal já não está em perigo. Grande alegria para toda a gente. Mas como nós naturalmente somos mais, diríamos assim, mais apegados a nós mesmos do que aos outros, ainda consideraríamos uma notícia provavelmente melhor se, sei lá, um de nós fosse alguém, pronto, esta praia que é perigosa, que tem ondas grandes, tem correntes imprevistas, para quem não o conhece, tem ventos fortes, e está a fazer surf, mas a certa altura, por qualquer razão, cai da prancha, a ligadura, como é que se chama, o laço ligado à prancha partiu, desapertou-se, a pessoa fica separada, está longe, os outros surfistas ou estavam a almoçar, ou estavam na praia, ou estavam longe, e a certa altura a pessoa começa a nadar, mas depois é afastada por uma corrente, e o vento está impetuoso, e as ondas estão cada vez mais alterosas e violentas, e a pessoa cansa-se, e as águas são frias, porque é de inverno, e nada, mas está cada vez com mais frio, está cada vez mais longe da costa, e a certa altura começa a engolir água, e depois mais uns pirulitos daqui, mais está quase sem fogo, está quase gelado, e a certa altura já não tem forças e começa a sentir-se ir ao fundo. E portanto, perdeu toda a esperança, digamos assim. Mas de repente há um braço que agarra nele e o puxa para cima. O braço, sei lá, de um nadador salva-vidas ou de um outro surfista que batalhou para ir salvar, batalhou com as ondas e com a sua prancha para ir salvar. Ele nem precisa dizer nada, quer dizer, todo aquele braço, só aquele puxão, é uma notícia formidável. Safei-me, salvei-me, grande alegria. E uma boa nova, uma grande notícia, que me foi dada, mesmo sem palavras, através daquele gesto. Mas a palavra Evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova, que é dada por alguém que não só a anuncia, e essa notícia diz respeito à nossa salvação radical, definitiva e total, eterna, e esse alguém que a anuncia é capaz de realizá-la e realiza mesmo. Porque Ele é o próprio Deus. O próprio Deus feito homem, Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos. E esta salvação é operada com uma vitória sobre o pecado e sobre a morte. E, portanto, sobre o sermos reduzidos meramente a cinzas, espalhadas pelo cosmos, pelo universo, mas sem possibilidade de recuperação, isto é, como se o nosso eu fosse totalmente dissolvido e tivesse terminado, tivesse acabado, aniquilado. E também, portanto, é uma notícia que diz que isso não vai ser assim, mas é uma notícia que diz mais, diz que também não vai ser uma condenação ou uma perdição definitiva no inferno, se nós de facto nos abrimos àquilo que Deus nos quis dar, essa tal salvação. Existe a possibilidade de uma eternidade absoluta na felicidade, no contentamento, nas alegrias sem fim, sem mistura alguma de sofrimento, de contrariedade, de
de lamento, de choro, de dor, mas, de facto, uma plenitude inimaginável. E é isto que é anunciado no Evangelho. Por isso cantamos o Aleluia. É o próprio Cristo que fala ao seu povo, através das palavras que o sacerdote celebrante, ou através da voz que o sacerdote celebrante, ou pela voz que o sacerdote celebrante transporta até vós a palavra dos Evangelhos, chega até vós o próprio Jesus Cristo, a palavra eterna de Deus, para chegar até nós, melhor dito, para nos quebrar as cadeias do egoísmo, da miséria e nos abraçar num gesto de amizade, de perdão e de amor para sermos seus amigos para sempre. Depois do Evangelho é feita uma pequena homilia. Uma homilia é que antes se chamava uma prática. Eu não sei, mas suponho que sim, que se chamava prática porque era uma maneira que o sacerdote tinha de explicar e de, diríamos assim, de traduzir para os tempos de hoje aquele Evangelho escrito há 2000 anos e com o propósito de aplicar à vida prática de cada um, dando, porventura, sugestões que pudessem ajudar as pessoas a realizar nas suas vidas do dia-a-dia aquele Evangelho que acabaram de escutar. Depois da homilia é confessado o credo. O credo é a profissão de fé. Nós estamos no ano da fé, é o símbolo dos apóstolos e é a síntese da nossa fé. Em confessamos que acreditamos em Deus Pai, no seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na paixão de Cristo, na ressurreição dos pecados, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida que há de vir, no juízo final, etc. e por aí fora. Portanto, é uma reafirmação da nossa fé e, ao mesmo tempo, um compromisso que tomamos, confiados na graça de Deus, para viver essa fé durante o resto da semana, até à próxima missa. E depois é feita uma oração universal, a chamada oração dos fiéis, em que nós pedimos pelas intenções do Santo Padre, da Igreja, dos governantes das nações, dos governantes para que defendam e promovam o bem comum, isto é, o bem de todos e de cada um, desde o momento da sua conceição e em todas as fases da sua existência até à morte natural, em que pedimos pelas necessidades dos pobres, dos aflitos, dos doentes, enfim, pelas necessidades do mundo inteiro. E depois vem o ofertório. No ofertório, o povo de Deus leva, normalmente faz-se um peditório. O peditório que é feito é para as pessoas, ao contribuírem com os seus bens, com o seu dinheiro, exprimirem, através dessa contribuição, todo o seu trabalho, toda a sua vida, que é expressa através dessa doação, dessa esmola, como uma oferta da semana a Deus e à sua Igreja. Porque não pode ter Deus como Pai quem não tem a Igreja por mãe. Como dizia São Cipriano, não pode ter Deus por Pai quem não tem a Igreja por mãe. A Igreja é o corpo de Cristo. E essas esmolas que são dadas são para o sustento do clero, são para as obras da Igreja, para a ajuda dos pobres, para a ação social e caritativa, são para as missões, são para a educação católica, enfim, são para muitas realidades que, isto é, são dadas em favor dos outros e das obras de Deus e da sua Igreja. E é levado ao altar, à frente, e primeiro do que essas ofertas, o pão e o vinho.
O pão, que é aquilo que nós dizemos as hóstias, é pão, é farinha com água. E o vinho, que é a fruta videira, e o trabalho do homem, como o pão, é fruto da terra, e o trabalho do homem. É muito bonita a oração que é: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade. Portanto, em primeiro lugar, Deus. Recebemos da vossa bondade. E a fruta da terra que Ele criou, e o trabalho do homem, que nos criou e nos deu a vocação de trabalhar, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. E com o vinho a mesma coisa. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruta videira, e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Reparemos que no pão e no vinho está simbolizado todo o cosmos, todo o universo. O pão o que é? É o trigo, que é lançado à terra, o primeiro elemento, que é regado pela chuva, o segundo elemento, a água, que é batido pelos ventos, o ar, e que é aquecido e germinado pelo sol, o fogo. E o mesmo sucede, diríamos assim, com o vinho. Mas há aqui ainda uma outra realidade, que é: o pão é formado de muitos grãos de trigo que andavam dispersos entre si e que chocalhavam, digamos assim, uma vez colhidos uns com os outros. E por isso são moídos para se tornarem numa farinha. Mas essa farinha não é capaz de, por si própria, se unir, apesar de estar bastante mais reduzida. Aqueles grãos estão feitos em pó, diríamos assim, mas precisam da água, que é símbolo do Espírito Santo. Aparece várias vezes nos Evangelhos, por exemplo, na Samaritana e noutras passagens, no batismo, a associação entre a água e o Espírito Santo. Portanto, aquela água junta aqueles grãos de trigo dispersos e são cozidos pelo fogo do amor de Deus, o forno, que fazem daquilo um só pão. Para simbolizar que todos nós somos muitos, devemos também formar um só corpo, uma vez que participamos do mesmo pão. Existe uma simbologia riquíssima, que às vezes estamos distraídos e não damos por ela. Depois o vinho, esta coisa bonita, o vinho, diz o Salmo, alegra o coração do homem. Do homem, varão e mulher. Mas também diz em Isaías que o vinho é o sangue das uvas. E por isso o vinho é símbolo de sangue. O sangue na Sagrada Escritura é símbolo de vida dada, de vida derramada. Quando Jesus diz: isto é o meu sangue derramado por vós, está a falar dessa vida que entrega por nós. E entrega essa vida por nós para quê? Para nos dar a alegria, tal alegria de que fala o Salmo, que não é uma alegria meramente ou puramente emotiva, ou fisiológica, ou corporal, através dos químicos que nós ingerimos, como é no caso do vinho, mas é um inebriamento no Espírito de Jesus Cristo. É um embriagamento de Deus, diríamos assim. E enquanto, como dizia Santo Agostinho, a embriaguez de vinho faz de um homem uma besta, quer dizer, torna-o irracional e torna-o semelhante a um animal, este inebriamento, esta embriaguez do Espírito Santo, do sangue de Cristo, transforma um homem num anjo. Isto é, eleva-o acima de si mesmo, fazendo entrar numa comunhão com Deus e tornando-o semelhante ao Altíssimo, ao Filho de Deus, glorificado na majestade divina. E então este pão e este vinho, que são pão e vinho, de reparar que nem sempre se repara, porque é um gesto discreto, que o sacerdote primeiro apresenta o pão, depois apresenta o vinho,
e depois põe uma gota d'água, normalmente até uma colherzinha pequenina, põe uma gota d'água no cálice com vinho. Porque o vinho está aí a simbolizar a divindade de Jesus Cristo. E aquela água simboliza a sua humanidade e também a nossa humanidade, uma vez que Deus, ao assumir a natureza humana, assumiu aquela natureza concreta daquele homem, Jesus Cristo, mas essa natureza faz parte da nossa natureza e, por isso, num certo sentido, uniu-se a todos nós, não numa união hipostática, como fez somente com ele e com mais ninguém, mas assumiu a nossa natureza e quer elevar, glorificar e salvar esta mesma natureza de cada um de nós, cada pessoa concreta. E este vinho é apresentado antes da oração eucarística. Depois há uma oração que é das oblatas. A palavra oblação significa oferta. Oferecemos a Deus aquilo que dele recebemos em ação de graças pelo que recebemos, para que ele nos faça participantes não só dos dons da criação, mas ainda mais da muito mais admirável nova criação, isto é, da nossa redenção, da nossa salvação. Este pão e este vinho são apresentados para que, durante a oração eucarística, que se seguirá, que tem um prefácio, e depois tem o santo, e depois tem a consagração, e tem a epiclese, tem a consagração, a anáfora, e que termina com o por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Esta alegria final daquele grande milagre que aconteceu, que foi o tornar presente o sacrifício do Calvário de um modo incruento, tornando presente a oblação, a oferta, o ato de amor que Jesus Cristo, o ato de entrega de amor que Jesus Cristo fez de si próprio ao Pai e a nós. E o Cristo que se torna presente é o Cristo ressuscitado. No entanto, convém aqui refletir sobre isto. O pão e o vinho não são, como alguns possam imaginar, e inclusive alguns teólogos chegaram a aventar temerariamente e sem razão, que aquilo que acontece ao pão e ao vinho é meramente uma transformação do seu significado ou da sua finalidade. Que eles diziam isto usando as palavras transfinalização ou transsimbolização. Isto seria muito curto. Isto seria mais ou menos, como é que podemos comparar, usar uma comparação para tentar exprimir o que é que eles querem dizer. Imaginemos que eu estou em minha casa, estou casado, sou casado, não sou franciscano, estou com a minha mulher, com os meus filhos, e por qualquer razão o Presidente da República, ou um chefe de Estado, o Presidente da República, numa visita de Estado a uma das regiões de Portugal na qual eu habito, uma das casas que vai visitar é aquela propriedade em que eu vivo, porque será ali, sei lá, que vai almoçar, ou vai jantar, ou qualquer coisa do género. E a minha mulher diz, bem, ou digo-lhe eu, ou ela, não sei quem é sempre primeiro, normalmente são elas que são muito mais práticas do que nós, diz, mas nós temos que ter aqui a bandeira nacional. É o mínimo que se pode para receber o Presidente da República. E então corre à Câmara, ao município, mas o município, por qualquer razão, ou estava fechado, ou não encontrava o Presidente, ou a bandeira tinha-se rasgado num acidente qualquer, numa ventania, num temporal, não existia a bandeira. E depois procurou-se nas lojas e nos hipermercados e telefonou-se para o Galo Corte Inglês e eles até ficaram ofendidos porque era uma bandeira portuguesa. Sei lá. Vamos imaginar as peripécias mais díspares que podemos fantasiar. E então, a minha esposa lembra-se do seguinte, que, como ela era muito organizada, tinha panos de cores diversas
para a variedade de limpezas que tinha que fazer lá em casa, e ela, as suas empregadas, ou a mulher a dias, como hoje se diz. Enfim, aquelas nossas irmãs que trabalham nos lares e ajudam as donas de casa nas tarefas domésticas. Tanto mais que as esposas e as mães hoje têm muitos afazeres, não só por causa dos filhos, mas muitas vezes também profissionais. E então recordou-se que tinha um pano amarelo para limpar a biblioteca e a sala, e que tinha um pano vermelho para limpar os quartos de banho, e que tinha um pano verde para as limpezas na cozinha. E de repente veio a ideia, já que não se arranja a bandeira, vamos pegar nestes panos, corta daqui, corta dali, coses aqui, coses ali, chama a costureira para lhe dar uma ajuda, e de repente lavou primeiro, evidentemente, e desinfetou aqueles panos, e depois com todos estes cortes e recortes e cozimentos, enfim, não sei como é que se faz, lá arranjou uma junção entre o pano vermelho da casa de banho, o pano verde da cozinha e o pano amarelo das salas, no meio, para o escudo. E quando chegou o Presidente da República, içou-se a bandeira, e o Sr. Presidente fez sentido e continência, ou pelo menos sentido, e cantou o hino nacional diante daquela bandeira e inclinou a cabeça. O que é que acontece aqui? Acontece que aqueles panos tinham determinada finalidade, ser panos de limpeza, passaram a ter outra, de representar a pátria, de representar a nação. Aqueles panos que simbolizavam, podemos dizer assim, a higiene, passaram a simbolizar o país. E ai da minha esposa, ai da minha mulher, se agora pegasse naqueles panos transformados em bandeira e os usasse para a limpeza da casa de banho. Se isso fosse tornado público, seria julgada por desrespeito à nação, ao símbolo da nação, seria muito provavelmente condenada em tribunal. Porquê? Devido a esta finalidade que foi mudada e esta simbologia que adquiriu através do ser transformada numa bandeira. Então, como digo, alguns quereriam dizer na Eucaristia o que aconteceria seria isto, ou somente isto. O pão e o vinho que simbolizam e que têm por finalidade alimentar e nutrir a natureza humana, o corpo humano, na missa não seria mais do que, ou não aconteceria mais do que lhes dar uma finalidade e uma simbologia diferente para simbolizarem de facto o alimento da alma, do espírito. Nós somos uma unidade substancial, corpóreo-espiritual, uma unitotalidade. E o meu espírito, a minha alma invisível, manifesta-se no meu corpo visível. O corpo é o sacramento do espírito, isto é, da alma. Nós somos espíritos encarnados, isto é, feitos carne. Quando morremos com a nossa morte biológica, a alma separa-se do corpo, mas espera a ressurreição final em que este corpo miserável, este corpo corrupto, se transformará num corpo glorioso e haverá a união definitiva e total entre o espírito e a matéria. Então será um corpo incorruptível, já não mais corruptível, mas incorruptível. Ora bem, aqui dizia que não é isto que acontece. Acontece algo de muito mais profundo. Acontece algo não é um significado e um símbolo que nós próprios transformamos. E a Eucaristia não é uma coisa que esteja nas nossas mãos. Não é uma coisa que possa ser manipulada por nós. É um mistério indisponível. É uma realidade sacra, a maior de entre todas, porque é o próprio Deus no meio de nós,
da qual não podemos dispor. Só venerar, louvar, agradecer e adorar. Porque ali está o próprio Deus. E é isto, de facto, que acontece na oração eucarística, quando depois do prefácio, depois do santo, e depois da epiclese, que já vou dizer o que é, na consagração, ao pronunciar as palavras que Cristo disse na última ceia, uma vez que o sacerdote age in persona Christi, isto é, na pessoa do próprio Jesus Cristo, por pura graça de Deus, não por seus méritos, nem pela sua santidade pessoal, mas porque lhe foi conferido isso, através do sacramento da ordem, independentemente das suas disposições interiores, aquele pão deixa de ser pão e aquele vinho deixa de ser vinho. E transformam-se, de facto, são transmutados, transubstanciados, isto é, a substância metafísica, a realidade intrínseca do pão deixa de ser pão, a realidade intrínseca do vinho deixa de ser vinho e passam a ser o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo ressuscitado, de Jesus Cristo glorificado. Permanecem, evidentemente, os acidentes, ou as espécies, para usar a linguagem da filosofia e da teologia, isto é, o pão continua a parecer pão, o vinho continua a parecer vinho. O pão continua as espécies do pão continuam a saber a pão e o vinho continua a saber a vinho. Mas já não é pão nem vinho. Como diz o nosso povo, as aparências iludem. Aos nossos olhos do corpo, ao nosso tato, ao nosso gosto, tudo parece ser uma realidade e é verdadeiramente outra, e é a nossa fé que é capaz de apreender, em virtude do Espírito Santo que nos é dado, que é capaz de apreender e de ver com os olhos da alma e do coração, está ali o próprio Senhor, tal e qual como está no céu. É uma realidade absolutamente maravilhosa, é um portentíssimo milagre que acontece todos os dias, sempre que se celebra a Eucaristia. E Jesus está ali, à tua espera, à nossa espera, para se te dar em alimento. Mas vamos voltar um bocadinho atrás, em relação, portanto, falava do ofertório, depois da oração sobre as oblatas, depois da oração eucarística e depois do prefácio. O prefácio é aquela primeira parte em que o Padre e o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós, devia ser, e com o teu espírito, no latim, no original é assim, nas outras línguas também, mas que em Portugal temos esta versão, depois o Padre diz corações ao alto, o nosso coração está em Deus, isto é, as pessoas procuram, de facto, pôr a totalidade do seu ser concentrado em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever a nossa salvação, quer dizer, é devido que lhes demos essas graças por tudo quanto Ele fez por nós, e é nisso que consiste a nossa salvação, e reconhecê-lo e corresponder ao seu amor. Depois o Padre continua, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, etc., e por aí fora, e chega a certa altura, e com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. E surge aquele canto maravilhoso, que em todas as missas onde há cânticos devia ser sempre cantado, respeitando a letra que lá está. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, os anjos, os santos, a terra não só, todos os homens e a natureza com eles, proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Este é um cântico que ressoa aquilo que aconteceu com o profeta Isaías. Talvez se recordem que eu suponho que é no capítulo 6, mas é pelo menos num dos primeiros capítulos do profeta Isaías, em que ele está no templo e tem uma visão. O templo enche-se da glória de Deus. E aparecem uns serafins
O serafim é a mais alta jerarquia dos anjos, que é representado como tendo 6 asas, 2 para cima, 2 para o lado e 2 cobrindo o resto do corpo. E que estas asas, e o serafim, a característica, diríamos assim, essencial do serafim, é o amor de Deus. É o amante de Deus, quer dizer, é aquele que está mais cheio na hierarquia dos anjos. Todos eles estão cheios do amor de Deus, mas o serafim está mais perto e mais cheio desse mesmo amor de Deus, na ordem dos anjos. E aquelas asas significam também esta prontidão para voar até Deus e para voar até aos homens daquilo que Deus, na missão que Deus lhes conceder, ou lhes pedir, ou lhes ordenar, ou lhes mandar. E diante da glória de Deus, o profeta sente-se esmagado, sente-se aniquilado, porque e ouve os serafins, de facto, entoarem este cântico santo, 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 este santo que é repetido, para que a cada repetição a pessoa vá tomando uma consciência cada vez maior e vá penetrando cada vez mais essa grandeza, essa glória, essa majestade divina, e de algum modo se possa abrir a ela para a receber. E ao assistir a isto, o profeta diz: ai, Deus pergunta: quem é que enviarei para salvar o meu povo? E o profeta oferece, mas depois diz: ai, que eu sou um homem de lábios impuros, isto é, sou um pecador miserável. Quer dizer, diante desta santidade de Deus, não há quem não se reconheça pecador. É um bocadinho como Pedro, o pescador, quando Jesus Cristo, eles tinham andado na pesca a noite inteira e Jesus Cristo manda lançar as redes, e Pedro diz: nós não pescamos nada, andámos a noite inteira na faina e não apanhámos nada. Enfim, mas porque tu o dizes, eu assim o farei. Pedro revela aqui uma confiança extraordinária, porque Pedro mal conhecia Jesus. Mas diante daquele personagem, da sua singularidade, certamente da irradiação da sua autoridade e da sua majestade, embora com a aparência de outro homem, mas havia ali alguma coisa que comunicava algo de diferente. Pedro diz: porque tu o dizes, eu o farei. É a fé de Pedro. Porque Pedro podia ter dito muito bem: mas quem és tu para me vir a ensinar? Eu sou pescador desde pequeno, o meu pai era pescador, toda a minha família é de pescadores, tu és um rabi, vens para aqui agora dizer coisas à toa. Não penses nisso, deixa-te essas coisas e vai lá pregar os teus sermões. Mas não, Pedro diz: porque tu o dizes, eu o farei. Quer dizer, confiado na palavra daquele homem, fez solaro e lança as redes, e há uma pesca absolutamente extraordinária, que eles até tiveram dificuldade em arrastar as redes para a terra. E Pedro, perante aquele milagre assombroso, sai da barca, prostra-se diante de terra, de joelhos e de cabeça por terra, diante de Jesus, e diz-lhe: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Isto é, Pedro intuiu, ou melhor, o Pai do céu, no seu espírito, infundiu em Pedro uma intuição sobrenatural da divindade do seu próprio filho. Porque esta atitude só se explica havendo uma consciência da sua divindade. Afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Isto é, reconhece nele a santidade de Deus. E perante esta santidade, perante esta luz intensíssima que brilha sobre ele, ele vê as partes mais esconsas do seu coração, aquelas que se calhar não conseguia ver com a luz habitual da sua inteligência, mas esta luz sobrenatural e aquela luz habitual eram semelhantes às trevas, era como um sótão cheio de pó e cheio de teias de aranha, mas só entra uma nesga de luz, que era a sua inteligência natural, a sua capacidade natural, e que de repente abrem-se as janelas e entra um jorro de luzes enorme que faz Pedro ver que na sua interioridade está todo cheio de pó e cheio de teias de aranhas. Afasta de mim, que eu sou um homem pecador, não sou digno de estar na tua presença. Tal e qual como Isaías, que percebe que não é digno da santidade de Deus. Ninguém é.
E então diz, ai de mim que sou um homem pecador. E então o livro do profeta Isaías descreve que um dos serafins, pegando numa tenaz, tira uma brasa, que significa de facto o amor purificador de Deus, do altar de Deus, e que toca os seus lábios, isto é, que queima os seus pecados purificando-o, tornando-o capaz da missão de que Deus o encarrega. E, portanto, quando entoamos o santo, ou quando o rezamos, quando não é possível cantá-lo, mas o sacerdote deve dizer sempre, mesmo quando não se canta, deve dizer sempre cantamos a vossa glória dizendo santo, santo, porque mesmo quando não há uma melodia que o suporte, a récita deve ser sempre um cântico, deve ser sempre com um coração cheio deste cântico dos cânticos, ou deste cântico novo de que fala Santo Agostinho, de que é uma vida nova, transformada pelo Senhor, e que, portanto, naquilo que diz e que faz e em que se exprime, mesmo que não seja através de música, é sempre um cântico elevado a Deus. E este coração de Deus, este coração de Jesus Cristo, tanto nos ama. Sagrado coração de Jesus, tanto nos amais, fazei com que os amemos cada vez mais. Era uma oração que me ensinavam quando era pequeno e que é bom que nós façamos. Portanto, isto na missa também nos ajuda, isto que nela acontece, que nela se celebra, nos ajuda a perceber que na celebração da Eucaristia, mesmo que esteja só o padre sozinho, ou só eu e o padre, ou só 2 ou 3 pessoas, ou só 20 ou 150 ou 3.000 pessoas, ou 300.000 pessoas, como em Fátima, não estamos só nós. Está a corte celestial toda. Estão os anjos, estão os santos, estão os arcanjos, estão os querubins, estão os serafins, está a Virgem Santa Maria, está o exército celeste, este exército que combate a favor do amor, este exército que intercede por nós, vem a nosso auxílio. Não há nenhuma missa em que todos estes seres invisíveis aos nossos olhos de carne não se tornem presentes para louvar e adorar Deus nesta ocasião tão importante, tão fulcral, tão única da história da humanidade, que é a celebração de qualquer Eucaristia. É de facto um milagre portentoso, um milagre que, talvez porque estamos enfiados, estamos a ficar rotineiros, estamos habituados, estamos indiferentes, não nos apercebemos da riqueza e da coisa extraordinária que aqui sucede, que aqui acontece e que aqui nos é dada. Depois do santo, há a tal epíclese que eu falei há pouco, que é a invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, para que sejam transformados no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E logo a seguir esta invocação do Espírito Santo, vem a repetição das palavras de Jesus na última ceia. Aquelas palavras de que ele já tinha falado no capítulo 6, segundo São João, quando ele fez o discurso do pão da vida na sinagoga de Cafarnaum. Eu sou o pão descido do céu, sou o pão verdadeiro descido do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida em si. Quem não comer a minha carne nem beber o meu sangue não terá a vida eterna em si. E é isto que Jesus tinha anunciado nesse discurso de Cafarnaum, nessa prédica de Cafarnaum, e que depois realiza sacramentalmente na última ceia, e que depois veio a celebrar, depois de ressuscitado, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com os seus discípulos, é esta palavra, em virtude do Espírito Santo e da sua presença de Cristo ressuscitado, que transforma o pão e o vinho, de facto, na totalidade da sua pessoa corpóreo-espiritual e divina. De qualquer modo, apesar de que Jesus Cristo, ao tornar-se presente, o se torna como glorificado e ressuscitado, no entanto, do ponto de vista simbólico, primeiro se consagra o pão e depois o vinho, para simbolizar a morte de Cristo. De facto, quando há uma separação entre o sangue e o corpo,
dá-se a morte. E, portanto, para simbolizar que ali se torna presente, embora de um modo incruento, aquele único sacrifício oferecido uma vez por todas no Calvário, no Gólgota, isto é, na sua crucifixão e na sua morte, para simbolizar isto, como disse, primeiro o pão, depois o vinho. Depois segue a oração eucarística, que termina daquela maneira que disse, por Cristo, com Cristo, com Ele, em Cristo, dentro dele, incorporados nele, enxertados nele, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é todo-poderoso no seu amor por cada um de nós e por todos. Todo-Poderoso. Na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora, neste momento, e para sempre. Daqui a um segundo, daqui a 2 segundos, daqui a 3 segundos, 1 hora depois, 24 horas depois, daqui a 2 dias, na próxima semana, enfim, para sempre, por toda a eternidade. Toda a honra e toda a glória. Porque nós só nos salvamos e só encontramos a alegria quando nos descentramos de nós próprios e nos centramos na fonte do nosso ser. Não só na fonte e na raiz do nosso ser, mas ele é também o vértice e o cume do nosso ser e da nossa realização. Lembremos que no Evangelho de São João, Jesus Cristo faz uma recriminação. É um Evangelho que, quando descreve as disputas, as polémicas entre Jesus e os escribas, os fariseus, etc., os sacerdotes, se lermos com atenção, verificaremos que Jesus é extremamente polémico. Não debate, e debate com vigor e uma audácia, uma ousadia e um desassombro absolutamente extraordinários. Absolutamente extraordinários. Nós talvez não nos demos muito conta disso porque estamos habituados somente a ouvir na missa pequenos trechos que aparecem de vez em quando ao longo do ano litúrgico. Mas se pegarmos no Evangelho de São João e atentarmos nessas controvérsias de Jesus com os do seu tempo, verificaremos que são de facto grandes polémicas em que Jesus, por amor, chega a ser muito duro, mas por amor, por misericórdia, chega a ser muito duro para aqueles com quem debate, para ver se os arranca da sua hipocrisia, do seu orgulho, da sua soberba, da sua arrogância, enfim, se os arranca do seu enquistamento em si próprios e os desperta para a verdade. Dizia que numa dessas polémicas, Jesus acusa os arguios de que a sua falta de fé é muito devida à procura que eles fazem da sua própria honra, da sua própria vaidade, da sua própria glória. Então diz-lhes assim, sem papas na língua, como podeis acreditar? Como é que vocês podem acreditar se vocês buscam, se vocês andam à procura da glória uns dos outros e não daquela glória que somente pertence a Deus? E de facto, quando procuramos a nossa própria glória e nos adulamos e nos lisonjeamos uns aos outros e andamos a procurar a honra e a glória nossa e o nosso sucesso e que as pessoas nos aplaudam e que nos lisonjeiem e que nos elogiem e por aí fora, estamos a roubar a glória de Deus. E não podemos ter uma fé verdadeira assim, porque a fé verdadeira é dada àqueles que são verdadeiros e que, honrando a Deus, porque Ele é majestade sublime, nosso Criador, nosso Redentor, é nele que encontramos toda a glória e toda a honra. E podemos ser participantes, e Ele quer que sejamos participantes dessa glória e dessa honra, e por isso glorifica todos os santos no céu. Depois ao Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração por excelência, a oração que Jesus Cristo
nos ensinou aos próprios, aos seus, e disse: rezai assim, Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a orar. Os apóstolos fazem este pedido. João Batista ensinou os seus a orar. Ensina-nos tu a orar. E Jesus ensina-os: rezai assim, Pai Nosso, que estais nos céus. É importante reparar aqui que Jesus não diz rezemos assim, Pai Nosso, porque entre Ele e nós há, apesar de tudo, esta distância infinita. Ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado, como ser humano, mas é Deus infinito. E por isso é que ele, depois de ressuscitado, usa várias vezes esta expressão: o meu Pai e o vosso Pai. Meu Pai porquê? Porque ele é filho por natureza. É o único filho de Deus. Mas quis nos fazer participantes da sua divindade. Nós somos filhos por adoção, por participação que ele nos dá. Portanto, é o meu Pai e o vosso Pai. E Jesus trata o Pai do céu como Abá, que é como que diz papá, paizinho, como dizem as crianças que gostam muito do Pai e se dirigem assim com esta confiança filial ao Pai. Então, Pai Nosso. Pai Nosso, não meu, nem teu, mas é o Pai de todos, que estais nos céus, ultrapassa-nos infinitamente. A sua realidade é outra. O céu não é no universo, em nenhum lugar do universo, nem de qualquer universo, se é que existem múltiplos universos. O céu está para além de tudo isso. Todas essas coisas são energia, são matéria, e em Deus não há nada disso. Deus é puramente espiritual. Se há matéria, é o corpo de Cristo ressuscitado e glorificado, mas, e da sua mãe, a Virgem Maria, que ele elevou em corpo e alma ao céu, pelo seu poder divino, mas esse lugar, digamos assim, em que estes corpos estão, é um lugar espiritual, mas é um lugar que não se pode confundir de modo nenhum com qualquer lugar da criação que nós conhecemos ou que viremos a conhecer. Para nós estamos nos céus, santificado seja o vosso nome. Enfim, já meditei nisto noutra ocasião, portanto não me vou prolongar. Vou só recordar que, a certa altura, no Pai Nosso, rezamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esta oração está aqui muitíssimo bem colocada na Eucaristia, não só por ser a oração principal e essencial da qual todas as outras orações, se são verdadeiramente cristãs, derivam, mas porque este pão que se pede não é meramente nem puramente o pão material, embora esse também seja importante e também seja suplicado, mas é o próprio Cristo, que é o tal pão descido do céu, o pão substancial, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por daí a pouco nós vamos receber aqueles que estão devidamente confessados, dos seus pecados graves ou dos seus pecados mortais. Estamos a pedir que criem em nós as disposições adequadas para receber condignamente o pão que Ele é para nosso alimento espiritual. Logo a seguir há depois uma oração, pedindo ao Senhor que nos livre de todo o mal e de toda a perturbação, e depois que conceda a paz à sua Igreja, e depois é desejada a paz. Se o sacerdote entender, manda ou convida os fiéis a darem a paz uns aos outros: saudai-os na paz de Cristo. E o que é que significa esta saudação? É de algum modo exprimir mais explicitamente aquilo que também rezamos no Pai Nosso quando dissemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por Jesus, no Evangelho, segundo São Mateus, nas Bem-aventuranças, ensina o seguinte: se fores apresentar a tua oferta junto ao altar do templo, estava-se a referir, mas enfim, agora refere-se à Eucaristia,
e te recordares ou te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, é curioso que já não é tanto se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, mas é se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta sobre o altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem então e volta então para oferecer a tua oferta. Isto é, não é possível estar de bem com Deus se não se está de bem com os irmãos. Se queremos estar reconciliados com Deus, temos que estar reconciliados com os irmãos. E Deus capacita-nos para isso. Deus comunica-nos a sua graça para conseguirmos isso. E, portanto, se não perdoarmos, voltamos ao Pai Nosso, aos nossos irmãos, não podemos esperar que Deus nos perdoe a nós. Somos nós próprios que fazemos este contrato com Deus no Pai Nosso. Ó Senhor, perdoa-me as minhas ofensas se eu perdoar. É como quem diz, se eu não perdoar, tu não perdoas. Vós não perdoais. Portanto, ao aproximarmos da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, que é a reconciliação, ou melhor, é a conciliação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é receber Jesus Cristo, e quem recebe Jesus Cristo na inteireza da sua humanidade e divindade, recebe com ele o Pai e o Filho, porque cada um está em si e cada um está em todos. Então, este gesto da paz, que pode ser exprimido se o Padre convidar a isso, se não já está incluído na oração da paz anterior, para nos preparar para receber dignamente Jesus Cristo na Sagrada Comunhão. Depois reza-se o Cordeiro de Deus, ou canta-se, eu acho que devia ser sempre cantado, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Claro que nós, atualmente, na missa, dizemos 3 vezes isto, mas pode-se dizer mais vezes, e muitas vezes nas missas, até em grandes obras clássicas de música, de missas musicadas, por grandes compositores, inclusive católicos, se repete isto mais vezes. Mas, enfim, abreviamos em 3 vezes, no fundo, o que é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro era uma comparação que se usava, ou melhor, o Cordeiro era um sacrifício que se oferecia no Antigo Testamento e que prefigurava, anunciava o futuro e definitivo Cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo. O Cordeiro é um animal manso, é um animal humilde, é um animal que não opõe resistência à sua matança, diríamos assim, e tudo isso prefigurava a mansidão, a humildade e a prontidão de Jesus em se entregar à morte para a nossa salvação. Portanto, ele é o Cordeiro de Deus. Portanto, quando dizemos Cordeiro de Deus, é a mesma coisa que dizer Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem piedade de nós. Isto é, manifesta-nos outra vez a tua misericórdia, a tua compaixão. A palavra compaixão vem de misericórdia, julgo que já expliquei noutra altura, significa o coração que, estando atento às misérias dos outros, se sente solícito por elas e procura dar-lhes remédio. E a compaixão significa padecer com, sofrer com, entrar em sintonia com o padecimento ou com o sofrimento do outro. E a piedade, de algum modo, significa isto também, não é? Vem a nosso auxílio, resgata-nos de nós mesmos, liberta-nos das nossas misérias e conquista-nos para ti. Portanto, e então, depois o Padre faz uma oração silenciosa em que parte a Sagrada Partícula, a hóstia grande, ao meio, e depois retira do canto inferior da metade da partícula grande que segura na mão esquerda
uma outra partícula mais pequenina que coloca dentro do cálice e diz: esta união do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que vamos receber nos sirva para a vida eterna. Isto chama-se a commixio. E o que é que se quer simbolizar com isto? Precisamente que o Cristo que vamos comungar, que estava presente, glorificado e ressuscitado, agora nesta união simboliza de facto isto, que ele é mesmo glorificado e ressuscitado. E depois o padre faz uma oração ou duas orações, em silêncio, ou em voz baixa ou mentalmente, pedindo ao Senhor que o prepare para dignamente o receber e que o Senhor o mantenha sempre fiel a ele e que o livre de todo mal e todo pecado. Ajoelha, adorando o Senhor, e depois apresenta a partícula e o cálice, ou só a partícula, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E as pessoas dizem: Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Estas palavras, como estaremos recordados, são uma citação dos Evangelhos. Quando há um centurião romano que ouve falar de Jesus Cristo, tem um servo ou um filho muito doente, em perigo de morte, e deixa a casa, procura o Mestre, procura Jesus, e diz-lhe: Senhor, o meu filho está a morrer, ou o meu servo está a morrer, agora não me recordo bem. E o Senhor diz: eu vou. E o centurião diz: não é necessário, Senhor, eu tenho soldados à minha ordem, e digam um vai, ele vai, diga o outro vem, e ele vem. Portanto, basta tu dizeres uma só palavra e o meu servo será salvo. E Jesus elogia a fé deste centurião romano, e que reconhece evidentemente a sua divindade, que é aquele que à distância pode curar através da sua palavra. Portanto, era alguém que foi impelido pelo Espírito Santo. Se calhar ele já tinha amizade com o povo judeu, parece que sim. Aliás, é recomendado, salvo erro, por judeus, constante que ele é amigo deles e que é religioso, que procura o Deus de Javé. Creio que é mais ou menos isto. Portanto, é estas palavras que nós dizemos na Sagrada Comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, como o centurião disse, eu não sou digno de tu lá vás, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. Eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas diz uma só palavra e eu serei salvo. E este gesto de humildade é um gesto de abertura, para que Deus entre de facto em nós. E o Padre dá-nos a comunhão dizendo: o corpo de Cristo. Nós dizemos: Amém, acredito, é verdade, é isso mesmo, não tenho dúvida nenhuma. E comungamos o Senhor. Entramos numa comunhão com ele, e diz São Leão Magno, e o Concílio Vaticano II repete-o, que a comunhão do sagrado corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo não faz mais do que transformar-nos naquele que recebemos. Isto é, comungar com as devidas disposições Jesus Cristo na Sagrada Comunhão, na Eucaristia, é cristificarmos-nos, é sermos conformados a Ele, configurados a Ele, é tornarmos cada vez mais corpo dele, é tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele, mais parecidos com Ele. E se cada um de nós se torna mais parecido com Jesus Cristo, mais semelhante a Jesus Cristo, então isso significa que nos vamos tornando mais semelhantes uns aos outros. Mas aqui não se dá nenhuma uniformidade, porque a graça de Deus, como dizia São Tomás, não destrói a natureza, antes a eleva, a purifica, a aperfeiçoa. E aqui é a mesma coisa. Quanto mais eu me vou tornando semelhante com Cristo, vou sendo cada vez mais eu próprio como Ele me quis na criação. E cada um de vós, cada um de vocês, igualmente. Tu serás mais parecido com Cristo, serás cada vez mais tu mesmo, como Ele te quer, e tu mesmo. De modo que
o facto de nos tornarmos semelhantes uns aos outros significa que nos vamos tornando semelhantes no amor, na verdade, na alegria, na felicidade, na doação, na bem-crença, nas boas obras, mas cada um a seu próprio modo, ao seu próprio jeito, com as suas características, com os talentos que Deus lhe concedeu e com a missão que Deus lhe quer conferir. E por isso é o sacramento da unidade. É um bocadinho como, passo a expressão, isto para gente nova, eu não sei se calhar já não, mas quando eu era novo, já há muitos anos, é claro, mas nós líamos muito livros aos quadradinhos, normalmente quase todos de índios e de cowboys, havia muitos, e havia alguns livros, e normalmente havia sempre umas guerras e umas pancadarias, e os militares norte-americanos eram chamados os faca-longas, porque tiravam das suas espadas, e depois havia umas guerras entre índios e os carapálidas, mas em alguns livros surgia umas aventuras em que havia um branco e um índio que, por circunstâncias diversas, por qualquer razão, eram amigos, ou porque tinham salvo a vida um do outro, ou porque se conheciam desde crianças, não sei, pelos mais diversos motivos, se faziam irmãos de sangue. Então, com uma faca, cortavam o pulso, o índio um pulso, o carapálido outro pulso, o cowboy outro pulso, e punham um no outro e ficavam, aquilo seria irmãos de sangue. E isso era uma lealdade, era uma irmandade que ultrapassava todas as divisões. E quando às vezes havia os cowboys maus que iam vender aos índios mais rebeldes e mais reguilas armas e álcool para os incentivar à guerra e ao comércio das armas, para conseguirem maiores vendas, e depois aquilo dava, evidentemente, pancadaria e escaramuças entre os carapálidas e os faca-longas e os índios, desta ou daquela tribo, ou de várias tribos unidas. Sucedia que aquele cowboy e aquele índio, que eram irmãos de sangue, apesar de pertencerem a povos que se guerreavam entre si, trabalhavam os dois em conjunto para combater os maus da fita, diríamos assim, quer dos índios, quer dos carapálidas. E os dois unidos, sem nunca entrarem em choque um com o outro, mas unidos nessa irmandade de sangue, ultrapassavam todas essas divisões para reconciliar aqueles que andavam desavindos. Ora bem, nós somos irmãos de sangue em Cristo ressuscitado. Ao comungar o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, ao entrar em comunhão com Ele, podíamos dizer que o sangue de Cristo nos une a todos. Portanto, podemos ser e somos de raças diferentes, de idades diferentes, de ideias políticas diferentes, de temperamentos, caráteres diferentes, de heranças genéticas diferentes, mas há uma coisa que está acima de tudo isso. É que somos irmãos de sangue, em Cristo ressuscitado. E nele vencemos todas as desavenças e conseguimos toda a unidade. Desde que deixemos que Ele opere em nós e secundemos aquilo que Ele quer fazer connosco e de nós. Deixem-me, para terminar, praticamente dizer o seguinte. Servindo uma história daqueles livros de quadradinhos do Asterix, esse julgo que ainda será atual e que muitos conhecerão, são aqueles livros aos quadradinhos do Asterix e do Obelix e do Druida, isto é, há uma pequena aldeia de gauleses que é a única que resiste ao Império Romano. Portanto, isto nessa altura, todo o mundo está dominado, o mundo conhecido pelo Império Romano, mas naquela aldeia não conseguem dominar. Porquê? Porque há um druida, e esse druida conhece, sabe umas coisas,
que os outros não sabem e consegue fabricar ou produzir uma poção mágica, um xarope mágico. E essa poção mágica, quando é bebida, quando alguém a bebe, torna-se nele uma força inaudita, capaz de lançar munires e de devastar, lançando aos céus legiões de romanos com a maior das facilidades. E por isso esta aldeia resiste toda esta investida, vamos agora dizer, do pecado e da morte, simbolizados no Império Romano, porque esta pequena aldeia, que são os católicos, tem uma poção que não é mágica, um xarope que não é mágico, mas é divino. Os antigos teólogos da Igreja primitiva, chamavam a Eucaristia a poção da imortalidade. Porque, como diz Jesus no Evangelho, quem beber o meu sangue terá a vida eterna. E, portanto, e só os druidas, neste caso, só os sacerdotes ministeriais, não a partir do seu engenho ou do conhecimento das coisas da natureza, porque elas por si próprias são incapazes de produzir, ou de fabricar, ou de tornar presente o corpo de Cristo, como é evidente, e a sua divindade, mas, em virtude de um dom do alto, só a eles é dado celebrar a Eucaristia, transformando o pão e o vinho no corpo, no sangue, na alma e na divindade de Jesus Cristo ressuscitado. E quem come deste pão, quem bebe desta poção, torna-se imortal. E o pecado e a morte não têm domínio sobre ele. O pecado porque quem comunga com as devidas disposições habitualmente e periodicamente, e se possível todos os dias, está protegido, está capacitado para resistir às maiores tentações e rejeitar com prontidão o pecado mortal, o pecado grave. E de imortalidade porque quem vive em comunhão, de facto, com Cristo, embora a morte biológica o aconteça, a verdadeira morte, a chamada morte segunda, como é dito no livro do Apocalipse, isto é, a condenação eterna, não terá domínio sobre ele, mas o amor de Cristo vence essa morte e viverá eternamente na imortalidade da alegria e da felicidade. Depois da Sagrada Comunhão há um momento de silêncio e às vezes um cântico também, em ação de graças, em que a pessoa toma consciência do dom que lhe foi dado e reconhece a presença da Santíssima Trindade na sua alma, depois de ter recebido a Sagrada Eucaristia, esta presença mais intensa. E depois o padre diz, oremos, faz a purificação, oremos, a oração final, e depois da oração final dá a bênção. E no fim da bênção diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ide em paz significa levar a paz para casa, para os amigos, para o descanso, para o lazer, para o trabalho, para o estudo. Esta paz que tu aqui recebeste, que é Cristo é a nossa paz, leva-a contigo. Ser uma presença de Cristo no meio dos outros. Ser missionário. Aquele que celebra a missa deve ser missionário. Deve levar a missa aos outros. Deve levar este amor de Cristo, este convite de Jesus Cristo à conversão, e esta alegria de Cristo, este alimento de Jesus Cristo aos outros. Aquele que come o pão da vida, comunga o pão da vida na Eucaristia, tem de ser pão para os outros. O pão da amizade, o pão da alegria, o pão do consolo, o pão do conforto, mas também o pão da partilha, não só de si mesmo, mas também dos seus bens materiais. E às vezes não só do supérfluo, mas também, se for caso disso, do necessário, para que todos possam, de facto, conhecer o amor de Deus que tantas vezes
o próprio Deus, ou sempre o próprio Deus, ou melhor, a mais das vezes o próprio Deus quer transmitir através de nós. A honra de Cristo, amém. Deus vos abençoe, vos dê paz, vos dê alegria e vos dê um ótimo fim do mês.